Bom dia a todos. Eu e Rafael, a gente vai falar um pouco sobre o nosso artigo, que tem como tema o campo de batalha do Genipapo e seu contexto utilitário através da história de Campo Maior. E eu vou ler um pouquinho aqui sobre o nosso resumo, que a pesquisa científica na área da arqueologia histórica e história do Piauí tem por objetivo explanar as características da região do campo de batalha do Genipapo, em Campo Maior, e compreender as mudanças na configuração do ambiente que adquiriu aspectos distintos com o passar dos anos, de acordo com a população que faz uso do espaço. O propósito aqui é entender como ocorrido a Batalha do Genipapo, resultante do movimento separatista no Piauí, foi responsável por modificar e ressignificar a área no contexto sociocultural e como os habitantes e turistas estabeleceram novos significados ao confronto. E a Batalha do Genipapo, ela aconteceu na data do dia 13 de março de 1823, na travessia do rio Genipapo, em Campo Maior. E eu vou falar um pouquinho sobre a batalha em si, sobre por que essa batalha aconteceu, só de um jeito mais introdutório, sem falar muito sobre a historiografia, e o que eram esses movimentos separatistas. A batalha aconteceu porque no país havia sido declarada a independência do Brasil, só que ao contrário do que muita gente imagina, que quando foi declarada a independência, como a gente aprende na escola, né? Quando foi declarada a independência, a coroa que estava aqui, ela havia metido o pé, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Quando foi declarada a independência, ainda tinham vários estados do país que não estavam adeptos à independência e ainda tinham o poder da coroa portuguesa em alguns estados, que na época eram províncias. E aqui no Piauí, isso foi chegando devagar, até que então começou o movimento separatista em Parnaíba. E lá em Parnaíba, dando início ao movimento separatista, se espalhou pelas outras cidades. E esse movimento separatista era um movimento que visava essa separação, essa quebra de aliança que existe entre o Brasil, entre o nosso país e Portugal. E aí, esse principal movimento aqui no Piauí resultou na Batalha do Genipapo. E a nossa metodologia, que a gente aplicou no nosso trabalho, no nosso artigo, é principalmente para falar sobre essa questão do seu contexto utilitário do campo de batalha em si, que pelo que os historiadores falam, né, enfim, ali próximo do rio Genipapo, mas a gente quer falar mais aqui sobre a questão de como a população deu um novo olhar, uma nova característica para o local que hoje em dia é utilizado como um ponto turístico e atualmente também como local mais voltado também até para a religião. Um dos principais aspectos que a gente vê de diferente, né, é que naquela época eles estavam ainda com aquele, no fim da batalha, estavam com aquele fôlego de o que eles fizeram foi algo grandioso, que realmente foi, e hoje em dia a gente tem várias homenagens que existem para a batalha, como o dia em si do feriado, né, que é no dia 13 de março, eu acho. E tem também o forte, o cemitério simbólico e o forte do batalhão, o monumento do batalhão. E esses dois símbolos, né, que são mais estruturas, são locais que antes, como foi o local próximo de onde ocorreu a batalha, antes tinha esse caráter mais sangrento, mais triste, por causa do contexto em si, um contexto de guerrilha. Muita gente ali tinha morrido. E atualmente as pessoas elas vão visitar o local, como fica próximo de uma BR, quem está passando para ir para outra cidade ou para outro estado acaba passando pelo monumento. E se você tiver de carro próprio, você pode descer ali e dar uma olhada sobre o que é, porque realmente é algo bem grande, algo que chama muita atenção. E aí, hoje em dia, a gente vê que a história em si ela tem esse caráter turístico, né? O local tem esse caráter turístico, que as pessoas podem visitar e conhecer um pouco sobre a batalha, sobre a guerra e sobre a cidade. Mas uma das coisas bem legais que eu acho que a população colocou ali no local é que atualmente ele também é utilizado para ser um local de oração, de preces, que é mais voltado para a religião. Então, a população, com o tempo, a gente eu acho que precisaria de um estudo mais aprofundado para entender como que a população
foi introduzindo a religião ali no contexto histórico, né? Porque não foi uma luta que foi totalmente voltada para a religião, por exemplo, como foi a Guerra de Canudos, que tinha o Antônio Conselheiro, ele era voltado para a religião, só que não totalmente assim adepto a, quem conhece a história, né? Totalmente adepto à Igreja Católica. Então, assim, não tem nada voltado à religião aqui na questão da Batalha do Genipapo, mas atualmente a população, com o decorrer dos anos, ela foi dando uma característica mais religiosa para lá. E é bem legal isso, de certa forma, tem o seu ponto negativo, porque acaba prejudicando ali na conservação do local. A cada 10 anos, por exemplo, o cruzeiro tem que ser trocado, porque ali tem muito risco de incêndio, é um lugar bem quente quando está no verão, e tem muitos riscos de incêndio, já aconteceu algumas vezes de ter incêndio ali no lugar, só que, e também tem as velas, né, que as pessoas deixam velas lá para poder fazer as orações, tem os ex-votos, tem muitas coisas lá de madeira, além da vegetação em si, mas como acontece em outros sítios arqueológicos, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, vão em grutas, né, para colocar velas, para colocar ex-votos, enfim, acontece aqui também na questão do cemitério do batalhão. E o cemitério em si, ele é simbólico, ali tem enterramentos, tem alguns enterramentos sim, mas grande parte dos túmulos que estão lá são pedras que foram dispostas, e é bem antigo isso ali, e a população mesma que criou isso dali. Então, é algo que é da população, é algo que é das pessoas moradoras de Campo Maior, é algo que é deles, que eles que criaram, né, as gerações, e até hoje em dia vão repassando isso. E, enfim, tem essa ligação grande com a religiosidade que a gente vê que vai modificando a paisagem, tanto a paisagem física, né, como a gente vê atualmente, mas também modifica essa paisagem sociocultural do lugar. Ao estudar esse sítio arqueológico, tanto o monumento quanto o cemitério destinado àqueles que batalharam pela liberdade de seu povo, e podemos perceber que há dois tipos de visitantes. Aqueles que vão ao conhecer a história, para conhecer o cemitério em si, o monumento e toda a representatividade da memória cultural que pode oferecer em relação à Batalha do Genipapo. E um segundo grupo que a gente nota é mais caracterizado de levado a um lado mais religioso, ao qual esse segundo grupo vai para fazer algum tipo de prestar algum tipo de homenagem àqueles que batalharam nessa guerra. E em relação ao primeiro grupo, são mais destinados àqueles que querem conhecer a história e entendem o seu valor para a liberdade em si da população piauiense naquela região e entende a sua importância. Em relação a isso, podemos também contar que há uma grande importância para a memória cultural, ao qual a memória cultural, como podemos perceber ao estudar o sítio arqueológico, que há algumas experiências a quem visita o sítio pela primeira vez, o qual, em primeira vista, tem todo aquele caráter em relação à guerra, todo aquele sentimento negativo. E ao longo da experiência, você percebe que os moradores locais não têm essa mesma visão. Os moradores têm uma visão de que aquilo foi algo importante, aquilo foi algo necessário e eles entendem. Porém, isso não diminui a sua dor e os seus sentimentos em relação àqueles que participaram da luta, que participaram da guerra. Por isso que tanto o cemitério quanto o monumento, podem possuir alguns significados. Isso pode depender tanto da questão do visitante como da questão da população. A população em si entende a sua importância e tenta homenagear a todos que participaram
e os visitantes entendem a importância daquela guerra para a libertação do seu povo.